Meus irmãos, vivendo o cristianismo na prática, é isso que Tiago nos ensina. Ele nos ensina a colocar em prática, no nosso dia a dia, tudo aquilo que está registrado aqui na Bíblia. Os outros livros da Bíblia também nos ensinam. São 66 livros que compõem a nossa Bíblia. Todos eles nos ensinam a viver de acordo com a vontade de Deus. E Tiago nos ensina de uma forma muito prática. Tiago, como eu disse ali para as crianças, era irmão de Jesus, era meio-irmão de Jesus, irmão por parte de mãe. E ele viveu com Jesus enquanto Jesus esteve aqui na terra. Ele viu Jesus, ele ouviu, ele recebeu a instrução diretamente dos lábios de Jesus. E com essa autoridade de conhecimento, então, ele ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Ele nos dá vários ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. Ele escreveu para os irmãos que estavam dispersos pelo Império Romano. Ele diz aqui no versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Eram irmãos que estavam residindo, morando, vivendo no vasto Império Romano. Esses irmãos, eles eram judeus convertidos ao cristianismo. E eles estavam enfrentando muitas lutas e muitas dificuldades. Eles precisavam de ajuda, de sabedoria, para saber como enfrentar todas essas dificuldades. Assim como nós. Nós enfrentamos as nossas lutas e dificuldades do nosso tempo. E precisamos de sabedoria para enfrentar todas essas dificuldades. As crianças, mesmo pequenas, enfrentam dificuldades. Lá na escola, com os amiguinhos, dificuldade para obedecer aos nossos comandos, aos comandos dos pais, dos avós. As crianças também precisam de sabedoria. E Tiago, então, nos ensina que nós precisamos receber de Deus tudo que vai nos auxiliar a viver de acordo com a vontade de Deus, de forma prática. Então, Tiago, ele se apresenta não como irmão de Jesus, mas como servo. E Tiago, servo de Deus. Essa expressão servo de Deus significa servo de Jesus. Ele coloca Jesus no lugar que Jesus deve estar, de divindade. Jesus é Deus. Então, ele se apresenta como servo para servir àqueles irmãos, escrevendo, ajudando aqueles irmãos com instrução, para que eles possam então viver de acordo com a vontade de Deus. E em primeiro lugar, aqueles irmãos que estavam espalhados pelo Império Romano, precisavam viver o cristianismo na prática, enfrentando as tribulações com alegria. E aqui é um paradoxo. São ideias contrárias. Tribulação e alegria. Dor, tristeza, perseguição e alegria. Isso é um paradoxo. Como? Como enfrentar a dor com alegria? Como chorar com alegria? Como ser perseguido e mesmo assim ser alegre? Tiago nos mostra, nos ensina que nós precisamos enfrentar as nossas lutas diárias com alegria. Por quê? Porque nós temos a consciência e precisamos sempre lembrar disso, de que o Senhor está conosco, enfrentando essas dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Pode parecer que nós estamos sozinhos, mas não. Deus está conosco. Ele age por trás das cortinas. Deus age de uma forma que nós sentimos o seu agir, e isso nos dá alegria. Essa alegria nos ajuda a não ficarmos desesperados por determinada situação que estamos enfrentando. Aqueles irmãos, aqueles judeus cristãos, eles eram perseguidos porque eles tinham agora se convertido ao cristianismo. Não era fácil para eles dizer que eles eram cristãos, servos de Jesus.
Eles enfrentavam perseguição por causa disso. E Tiago diz: passardes por essas tribulações com alegria. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Se vocês estão sendo perseguidos, é por causa do nome de Cristo. Isso deve gerar felicidade no seu coração. Eles enfrentavam dificuldade financeira, porque ao serem cristãos, muitos deixavam de conseguir negociar com as pessoas que não temiam a Deus. Os negócios, eles eram cortados. Quem tinha algum negócio próprio estava tendo prejuízo, porque quem não temia a Deus não queria mais comprar ou negociar com esses cristãos. Os patrões perseguiam esses irmãos, não dando o pagamento que eles mereciam no final do mês pelo serviço feito. Eles estavam enfrentando dificuldade financeira, eles eram oprimidos pelos ricos, porque eram cristãos. Eles eram levados nos tribunais por aqueles que tinham poder e influência, porque eram cristãos. Esses irmãos passavam necessidade financeira. E Tiago fala: passai por essas dificuldades com alegria, porque a dificuldade era resultado de eles servirem a Cristo. E porque Cristo não ia deixá-los passar sozinho. Versículo 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Toda dificuldade que nós enfrentamos gera perseverança em nós. O que é perseverança? É continuar vivendo, enfrentando aquela luta, sem desanimar, sem desistir, sem se desesperar. É ir dando um passo a mais. É ir tirando forças da onde você não tem. Porque essa força vem de Deus. Por isso, tendes por motivo de toda alegria enfrentar, seja qual for a dificuldade. Porque essa dificuldade produz perseverança nos caminhos de Deus. Você não vai desistir. E por que você não vai desistir? Porque Deus não vai deixar você desistir. Ele vai te dar as condições para enfrentar essas dificuldades. Assim como Ele estava dando as condições para aqueles irmãos ali, espalhados pelo Império Romano, enfrentar as dificuldades. Os irmãos ali deveriam manter uma atitude de profunda alegria em meio às perseguições, às opressões, às dificuldades financeiras, às doenças, porque aquilo ia dar perseverança, humildade, a longanimidade de você conseguir vencer todo o percurso da dificuldade sem abandonar Deus, sem se desesperar, mas confiando que Deus está com você. E para que você consiga então ser alegre na dificuldade, você precisa de sabedoria para saber enfrentar essa dificuldade. Sem sabedoria vai ser mais difícil. Mas se você tiver a sabedoria necessária para enfrentar essas lutas e dificuldades, vai ser um pouco mais fácil. E é o segundo ponto aqui. Viver pedindo sabedoria a Deus. Sabedoria. Deus te dá sabedoria. Deus me dá sabedoria. Deus dá sabedoria às crianças para que elas aprendam e vão se desenvolvendo e crescendo nos caminhos de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. A certeza que Tiago estava dando àqueles irmãos era: você precisa de sabedoria? Peça a Deus, que Ele vai te dar. É certeza que Deus vai dar sabedoria a você, para que você passe por aquilo que você precisa passar. Você pode recorrer a um irmão, você pode recorrer às orações dos irmãos da igreja, você pode
recorrer aos seus familiares nesses momentos de dificuldade. E eles vão amparar você, eles vão estar do seu lado. Nós, igreja, estaremos do seu lado. Mas quem pode te dar sabedoria para enfrentar as dificuldades? É Deus. E Deus nos dá. Peça-a com fé, em nada duvidando. Peça com fé, não duvidando de que Deus vai te dar sabedoria. Essa sabedoria que Deus dá vai te ajudar a desenvolver a perseverança que você precisa ter para vencer essa dificuldade no tempo em que você precisa passar por essa dificuldade. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Essa sabedoria que Deus dá a cada um de nós produz perseverança em nós e é uma perseverança completa. Não é uma perseverança pela metade. Não é uma perseverança capenga, que precisa de algo mais para complementá-la. Não, é uma perseverança completa, genuína, perfeita, íntegra, que vai fazer você e eu sermos perfeitos e íntegros nos caminhos de Deus. Deus é perfeito, meus irmãos. Ele é perfeito. E a sabedoria que Ele te dá é perfeita. A perseverança que Ele produz em você é perfeita, é completa, é genuína. E é essa perseverança e é essa sabedoria que nos ajuda a enfrentar aquilo tudo que precisamos enfrentar. A doença, a dificuldade financeira, uma perseguição, o luto, o câncer. Nós estamos orando por pessoas que estão enfrentando câncer. Até mesmo as crianças, lá na escola, enfrentam dificuldade no seu relacionamento com os amiguinhos. Elas precisam tirar nota, elas precisam aprender a matéria que os professores passam, elas precisam aprender a se relacionar. E é Deus que vai dar sabedoria para que elas consigam desenvolver tudo isso. O conhecimento, a maturidade, conforme elas vão crescendo, a idade vai avançando, a maturidade vai acompanhando elas. E é Deus que dá sabedoria para elas. Deus dá sabedoria para os nossos filhos nos obedecer. Nós precisamos pedir sabedoria para Deus. E ensinar os nossos filhos, ensinar as nossas crianças a pedirem sabedoria para Deus. Porque Deus dá para elas também a sabedoria. É uma sabedoria completa, que produz em nós uma perseverança completa, que faz de nós cristãos, homens, mulheres, servos de Deus, perfeitos, íntegros e nada deficientes, diz o versículo 4. É a sabedoria que vem de Deus. Você estuda, você faz faculdade, você vai para a escola para ter sabedoria. E nós adquirimos sabedoria. A sabedoria acadêmica, a sabedoria profissional, que nos capacita a trabalhar, a desenvolver o nosso trabalho. Mas a sabedoria para enfrentarmos as nossas provações vem somente de Deus. É Deus que nos dá. Por isso que Tiago orientava os cristãos a pedir sabedoria a Deus e com fé, sem duvidar. Sem duvidar. Porque essa sabedoria vai nos ajudar a desenvolver essa alegria para enfrentarmos as dificuldades. E a alegria que Tiago fala, meus irmãos, não é aquela alegria que a bebida dá. Porque tem pessoas que, quando estão embriagadas, elas estão felizes, elas riem à toa. Essa alegria não é aquela alegria da comunhão ali dos amigos que se encontram num clube, no happy hour, ou mesmo dos amigos que nós aqui na igreja encontramos nas programações, porque estamos juntos, ficamos alegres. Não, é uma alegria diferente.
é uma alegria que nos faz passar pela dificuldade com equilíbrio, lembrando que Deus está do nosso lado, nos amparando. Não é uma alegria de ficar rindo, rindo, rindo. É uma alegria interna que nos mantém longe do desespero, do tormento, daquele descontrole emocional que impede com que as pessoas tenham a capacidade de pensar, raciocinar e enfrentar aquela dificuldade. É o contraponto que é feito aqui, que Tiago faz. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem é esse? O homem que duvida de Deus. O homem que não tem confiança em Deus. Volte comigo no versículo 6. Peça sabedoria com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Esse homem é um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se você duvida de Deus, você é esse homem de ânimo dobre, que vai para um lado, vai para o outro, sem direção nenhuma, que cai de um lado, cai do outro, o vento te derruba, semelhante ao movimento da onda. A onda vai de um lado para o outro, batendo, sem direção. Se você não confia em Deus, você não tem direção. Você vai para qualquer lugar. Vai na contramão, você cai, você levanta, você não tem estabilidade. Mas se você confia em Deus, você é uma pessoa com estabilidade. É uma pessoa equilibrada, uma pessoa que não vai perder a direção, uma pessoa que sabe para onde está indo e mantém os pés firmes, cabeça erguida e coração descansado, confiando no Senhor. Ânimo dobre significa duas caras. Uma pessoa que não tem identidade. Quem acompanha histórias em quadrinho, filmes de super-heróis, tem um vilão no Batman que chama Duas Caras. Ele é de um jeito de um lado do rosto e é de outro jeito do outro lado, por causa de um acidente que ele passou. Ânimo dobre seria isso, são duas pessoas, são dois sentimentos contraditórios que ficam se chocando, que não conseguem dar estabilidade para nós, que não conseguem nos manter no rumo certo. É aquele carro desgovernado. Se você não confia em Deus, você é um carro desgovernado, que vai para lá e para cá e não tem mais direção. Por isso que Tiago diz, peça com sabedoria, não duvidando, mas confiando em Deus, que Ele vai te dar essa sabedoria, que Ele vai te dar a alegria que você precisa ter para enfrentar a dificuldade. Ele vai fazer de você uma pessoa perfeita, íntegra, nada deficiente, e Ele vai gerar em você uma perseverança completa. E aí vem o terceiro ponto. Viver o cristianismo na prática é saber enfrentar a pobreza e a riqueza. É você ter a sabedoria de saber viver se você estiver com dificuldade financeira, mas saber viver se você estiver vivendo de forma abundante. Os 3 últimos versículos que nós lemos diz assim, o versículo 9, 10 e 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Condição humilde aqui é pobre, pobreza, miserável, aquele que está enfrentando dificuldade financeira. Glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Se você não sabe viver quando você estiver abastado, você será como esse rico comparado à flor do campo.
A flor, por mais bela que ela seja, por mais cheirosa que ela seja, ela é frágil. Quem tem flor aqui em casa sabe disso. Você rega, você cuida da sua flor, você coloca no sol, tira do sol, você coloca adubo. E ela está bonita num dia, exalando um cheiro gostoso. Mas passado alguns dias, ela murcha. As suas pétalas caem pela sua fragilidade. O rico que não sabe viver com o dinheiro que tem, ele é comparado a essa flor. Hoje ele está bem, mas amanhã ele murchará. Ele poderá perder toda a sua riqueza. Ele poderá enfrentar dificuldade por ter muito dinheiro. Ele vai enfrentar a dificuldade da sua vida abastada, se ele não tiver sabedoria para conduzir a sua vida com o dinheiro que ele tem. Assim como aquele que enfrenta a dificuldade financeira. Não é porque você está passando por uma dificuldade financeira que você é uma pessoa indigna. E muitas vezes o mundo prega isso. Se você não tem riqueza, se você é pobre, você é indigno. Se você não tem influência, você é uma pessoa indigna, você não tem valor. A Bíblia diz o contrário. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Você é uma pessoa digna. Porque ainda que você seja pobre financeiramente, você é rica por servir a Deus. O seu tesouro não é o tesouro que a traça pode comer, que o ferrugem vai corroer, que o ladrão pode roubar, que vai sumir da sua conta bancária porque as ações caíram, despencaram, porque você teve um prejuízo. A riqueza que é prometida a nós não é essa riqueza, é uma riqueza eterna, os céus, a vida eterna. Ninguém pode tirar de você. Por isso que nós somos dignos, mesmo sendo pobres, somos dignos porque servimos a Deus, servimos a Cristo, e é essa dignidade que deve nos conduzir, é essa certeza de que nós temos um reino nos esperando, nos aguardando, uma riqueza imensurável, uma riqueza eterna, que não será tirada de nós. O patrão pode tirar, o rico pode oprimir você e lá no tribunal tirar todo o seu dinheiro. É o que acontecia com os cristãos aqui. Eles eram levados aos tribunais e o seu dinheiro, os seus bens materiais eram tirados pelos ricos nos tribunais. O patrão não pagava o que devia ao seu servo. Ele segurava, ele retia aquilo que era direito do empregado. E por isso os irmãos estavam ficando pobres, miseráveis, enfrentando dificuldade financeira, porque estava sendo retido o que era de direito deles. Mas aquilo que Deus nos dá de direito jamais será retido. Por mão humana, jamais será tirado de nós. A vida eterna, os galardões, a coroa da vida está garantida, está guardada. E será dada a nós no tempo certo. Por isso que aqui nesse mundo nós podemos enfrentar as lutas e dificuldades com alegria, porque é passageiro. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos parece muito, mas não é. É pouco tempo, comparado à eternidade nos céus. Um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Por isso nós podemos enfrentar o que for preciso com alegria, sabendo que no final da jornada, quando passarmos ali pela porta que encerra a nossa vida, receberemos a nossa recompensa, que está guardada para cada um de nós. Viver o cristianismo na prática, meus irmãos, é enfrentar as dificuldades confiando em Deus, com alegria, sabendo que elas são passageiras. Hoje estamos enfrentando, amanhã não mais. Deus nos livra delas. Viver o cristianismo na prática é viver pedindo sabedoria para Deus. Sabedoria para sermos felizes e alegres nesses momentos. Sabedoria para sabermos como enfrentar as lutas e dificuldades. Essa sabedoria produz em nós perseverança, perfeição e integridade.
E viver o cristianismo na prática é viver sabendo conduzir a nossa vida, se temos dinheiro e se não temos dinheiro. E essa sabedoria quem nos dá é Deus. Isso é viver na prática o cristianismo. E acima de tudo, meus irmãos, confiando em Deus, em nada duvidando. Porque Deus nos ajuda, Deus nos dá, Deus nos livra através de Jesus Cristo, porque Ele nos ama e é a forma dele demonstrar amor para conosco, nos ajudando a enfrentar, seja qual for a luta e a dificuldade. Deus ajuda as crianças a enfrentarem as dificuldades delas. Nós achamos que por serem crianças, por não terem tantas responsabilidades como nós, elas não enfrentam dificuldade, mas elas enfrentam. As nossas crianças enfrentam dificuldades e Deus ajuda elas a enfrentarem a dificuldade, assim como enfrenta a cada um de nós. Que nós possamos, meus irmãos, a viver esse cristianismo na prática, passando pelas lutas com alegria, pedindo sabedoria a Deus com fé, sem duvidar e sabendo viver, se temos dinheiro ou se não temos dinheiro. Paulo ensinou isso também, sei viver tendo e sei viver não tendo. Porque Deus é o nosso sustento. Jesus Cristo nos dá tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Amém. Amém.